Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Território Escolar. Nós vamos começar uma série que vai tratar de analisar as propostas, falas e programas que têm os candidatos para a área de educação, considerando as candidaturas majoritárias à presidência da República, os 13 candidatos. O primeiro movimento desse primeiro programa é começar entendendo que antes de perguntar ao candidato o que é que ele fala sobre alguma coisa sobre educação, nós vamos pensar o que é que nós consideramos importante em educação e então vamos nos dirigir ao programa ou às propostas do candidato. Então, inverter um pouco o movimento. Nós sugerimos que cada um gaste um tempo pensando no que considera importante nas suas aspirações de educação, naquelas dos seus filhos, familiares, amigos, no seu próprio processo em educação, né? E depois então vai olhar o programa dos candidatos para não ficar excessivamente capturado por eles. Ou seja, você pensa, você sugere, você reflete e depois você vai ler o que dizem os candidatos e a candidata. Na verdade, nós então nesse primeiro programa vamos sugerir alguns tópicos nesse sentido, né? O primeiro deles é pensar que a educação é um direito. Nos parece que buscar isso no programa dos candidatos é interessante. Ela não é uma mercadoria, ela não é algo que possa ser comprado. Ou seja, ela é um direito e então, por isso, ela pode enfrentar a desigualdade social. Se nós dissermos que ela é uma mercadoria, apenas os que têm mais dinheiro poderão comprá-la. E quando a gente diz que ela é um direito da educação infantil até o ensino superior. Então, candidatos ou candidata que considerem que a educação é um direito apenas numa certa faixa de idade, estarão dizendo que apenas aqueles que têm mais dinheiro poderão atingir outra faixa educacional. A segunda questão é que a carreira de professor, a figura do professor e a sua carreira são elementos importantes para pensar a qualidade da educação. O que diz o programa de cada um sobre isso? Ligado a essa questão, não basta que o programa denuncie ou diga que se paga mal, que não tem dinheiro, etc. e tal. Nós vamos buscar também ver como é que o candidato ou a candidata coloca em ação mecanismos de financiamento da educação. Dizer que é necessário resolver um problema e não dar alguma pista de onde vai se tirar o dinheiro ou o que vai se fazer, a nós parece insuficiente. Outro quesito. A área de educação, como acontece em outras áreas do Brasil, saúde também é assim em outras áreas, ela tem um histórico de conferências nacionais, acordos e documentos, e ela tem então já algum conteúdo, bastante conteúdo elaborado. O principal documento é o Plano Nacional de Educação, que é construído de modo cooperativo e que hoje em dia é o Plano Nacional de Educação. Ele é decenal, ele estabelece metas para o período 2014-2024. Podemos entrar nos programas e observar que em alguns se fala desse documento, em outros não se fala, se desconhece esse documento. Então esse é mais um critério que nós achamos importante. A outra questão, o Brasil tem pelo menos 3 tópicos bastante polêmicos nesse momento em educação. Primeiro, reforma do ensino médio. Então você deve pensar um pouco como você considera o seu próprio percurso no ensino médio, o de seus filhos, familiares, etc. e tal, a depender de quem é a pessoa, né? E perceber o que você sabe da reforma do ensino médio, antes de ler se aquele candidato, aquela candidata diz que vai revogar a reforma, vai cumprir a reforma do ensino médio ou vai fazer alterações nela. Outro tópico, o Brasil tem aprovado, e ainda sob muita tensão e muita discussão, uma Base Nacional Comum Curricular. Ela teve uma série de edições e ela tem um conjunto de temas muito polêmicos. Antes de perguntar ao candidato, à candidata, o que ele vai fazer com ela, você deve saber um pouco sobre ela. Porque nós temos nesses programas quem diga que vai cumprir a base, modificar a base ou então propor uma nova base. E o terceiro tópico desse conjunto de tópicos polêmicos se refere a questões como escola sem partido, liberdade de ensinar, ensino de questões de gênero e sexualidade na escola, educação das relações étnico-raciais, educação em e para os direitos humanos. Então você deve ter um pouco o seu juízo a respeito da pertinência ou não desses tópicos e então ingressar no programa para ver se nele se encontra isto ou não, né? E um tópico importante é se o programa
e as propostas em educação, elas gastam mais tempo denunciando uma situação que não está boa. Eu acho que para todos que estão nos escutando, a situação não está boa. Então, se o programa gasta mais tempo dizendo que a situação não está boa e propõe poucas coisas, ou seja, quer capturar o eleitor pelo fato de que denuncia a situação como ela está e não avança muitas propostas, ou se ao contrário, o programa avança propostas e não gasta muito tempo discutindo se a situação está calamitosa ou não está calamitosa, né? Ou seja, se o discurso da denúncia ele ocupa mais tempo que o das propostas propriamente ditas, né? Por fim, o último tópico, educação, cada um deve refletir sobre isso, mas é a nossa posição, é a nossa chave de leitura. A educação não é um empreendimento unicamente para preparar para o trabalho. Ninguém que está nos escutando tirou da escola apenas conhecimentos e informações que tornaram melhor a sua vida no ambiente de trabalho. Tirou também elementos para formar um conjunto de questões de juízos morais, éticos, com relação ao espaço público, com relação à formação da sua subjetividade. Então, diríamos também, desconfie de programas de candidatos, candidata, que tomam a educação apenas como algo que prepara para um exercício profissional, como se toda a educação se reduzisse ao aspecto meramente do ensino técnico, né? Pensamos que com essa chave de leitura, com esses quesitos e outros que os sujeitos podem ter, né, nós podemos então entrar a analisar as propostas e programas dos candidatos e da candidata às eleições presidenciais de 2018 no Brasil.